Pois bem. Então, gente, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre o texto do Máximo Montanari e o capítulo dele, Comer Junto. A gente está seguindo, como eu comentei, mais ou menos o que a gente já estava discutindo. Alguém está com o microfone... vou botar aqui. Aqui. A gente vai discutindo, já está discutindo, sobre o significado da alimentação, dos alimentos. A aula passada a gente falou de uma coisa muito importante, que é a base da história da alimentação, que é o alimento como símbolo. Ou seja, o alimento não é apenas feijão, não é apenas a questão nutritiva, mas todo um conjunto de ideias, valores, representações que englobam esse alimento. Da mesma forma que um alimento pode ter um significado completamente diferente para uma outra cultura. Assim, quem precisar me interromper, para dúvida, pode interromper, não tem problema não. Pensando nesse texto, passar aqui o... Esse vai passar. Isso. Pensando nesse texto, a gente precisa entender qual é a obra que a gente está tratando. A obra é um livro chamado Comida como Cultura, do Máximo Montanari, que foi publicado em 2004. Aqui no Brasil, a edição dele é de 2004. Agora, a edição dele italiana, que é a original, ela já é bem mais antiga, dos anos 90, 80. Então, algumas questões que ele lança são questões que são muito discutidas no exterior, mas que chegaram mais recentemente aqui no Brasil. Como a gente falou na segunda aula, o tema de história da alimentação não é um tema muito, vamos dizer, profícuo, né? Não tem muita gente trabalhando nele no Brasil. Você tem algum outro historiador que toma essa questão, mas que se preocupe, que seja um tema de pesquisa, basicamente dois importantes, que é o Henrique Carneiro e e a moça lá do Sul, que eu esqueci o nome dela, mas vamos ver aqui. Bom que já fica gravado, né? Com a minha memória. É maravilhoso. A Janine. Então, você tem esses autores que vão começar a pesquisar sobre esse tema entre os anos 2010 e diante. E no exterior a gente já tem várias outras discussões, uma delas do Máximo, que a gente tem esse livro dele traduzido. E o capítulo que a gente trouxe hoje é o Comer Junto, que ele vai analisar os símbolos da partilha da comida. A gente já falou deles assim, en passant, né? Tipo, uma coisa mais superficial. E no texto dele, é um texto bem rapidinho, bem curtinho. Ele vai tratar para a gente o que especificamente é os significados de compartilhar o alimento. Um texto do Sertor, a gente viu que o ser humano ele tem uma comensalidade, um ato de comer junto, que é distinto, e do que é Henrique Carneiro também, o texto, que é distinto do animal. Não é uma comida para sobrevivência, é uma comida que também estabelece papéis sociais. E também os locais onde participam os gêneros, a mulher na cozinha e o homem na mesa, ou o homem fora. Então, aqui no texto especificamente do Máximo Montanari, a gente não vai ver tanto esse papel social no sentido gênero, local, mas a gente vai pensar no sentido mais propriamente de como se comer marca a sua humanidade e a sua característica como ser social, ok? Vocês estão mandando mensagem, eu tenho que parar a aula para olhar a mensagem para ver. Você não está escutando? Só o Ebert que não está escutando? Então, Ebert, sai e volta, porque pode ser do seu computador. Vou botar aqui, estou falando e ele não está junto. Ebert. Praça 18, o Ebert desmutou. Mas você não precisa botar muito não. Ou então sai e volta. Não, quando vocês entram,
ele fica conectando o som. Aí meio que demora de acordo com a configuração do computador, o celular, o que vocês estiverem vendo. Mas se não conseguir completar essa configuração, sai e volta, que pode ser delay do sistema. Deixa eu ver se o Herbert já voltou a ouvir a gente. A gente, no caso eu, né? Ok, tá bom então. Então, o que eu falei até agora é que o Massimo Montanari começou esse estudo, aí eu não falei que ele é da Itália, e lá tem toda uma preocupação com a questão da alimentação como parte cultural, e os estudos dele chegaram aqui traduzidos em 2004, os estudos propriamente ditos brasileiros sobre história da alimentação é alguma coisa mais recente, dos anos 2010 em diante, e o capítulo dele de hoje vai tratar dos símbolos da partilha da comida, ou seja, você comer junto, como isso vai trazer a sua humanidade e também a sua característica como ser social, ok? Eu estou falando rápido, eu acho que a aula vai ter que ser curta, mas alguma dúvida até aqui, gente? Vou deixar o chat aqui do lado, senão... Não, todo mundo sem dúvida. Ok. Então, vamos lá. Eu pulei algum? Não, tá certo. Alimentação e práticas. O primeiro termo que ele vai falar, ele não, na verdade, cita, ele cita até no sentido de... um exemplo, não chega a ser uma coisa problematizada, é um termo que é muito usado por quem é das ciências sociais, comer junto seria algo como conviviale, os convivas. Se vocês perceberem, quando a gente fala, não sei se vocês já usaram esse termo, mas os convivas tem uma relação tanto com a comida, com quem você está trazendo para conviver, para você comer junto. Conviviale é aqueles que comem junto, e o próprio alimento também que é partilhado junto. E ele vai, claro, dar a ideia da convivência. Quando você partilha um momento da alimentação com outras pessoas, você tem um certo grau de intimidade, normalmente, maior do que pessoas que você não come. Claro, claro, não a pessoa que você come, perdão, com quem você come. Mas se você pensa no comer junto como uma forma de criar laços, sejam eles afetivos, sejam eles sociais, até relações de poder, é uma forma de você conviver e conhecer uma pessoa. Maior exemplo disso, a amamentação. Muitas mulheres têm dificuldade em amamentar, mas é estimulada essa prática, especialmente nos primeiros meses da criança, porque não é só você parir uma criança que você vai criar o laço. Tem muitas mulheres que só por estarem grávidas, elas já criam toda aquela conexão afetiva, relacional com o seu bebê. O bebê, quando nasce, ele é extremamente acarinhado, extremamente bem recebido, mas tem muitas mulheres que engravidam sem desejar, que têm um filho e não estão se sentem preparadas, às vezes até desejam, mas depois que começa a estar grávida, fala, ai meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Então, um grande papel, isso para a gente pensar como a alimentação é algo de comer junto. A alimentação tem a questão muito grande com essa relação afetiva, essa relação de conexão. Muitos médicos falam não só pegar o bebê, né? Tem gente que já se apaixona, pega o bebê, me apaixonei pelo bebê e já cria o laço ali, mas a amamentação vai fornecer não só o reconhecimento daquela mãe, existem mães e mães, mas normalmente daquela mãe que é seu filho, que ele necessita do seu carinho, como vai fazer com que a criança novamente reconheça o corpo da mãe, que ela sinta que novamente está naquele ambiente seguro, que ela tem alguém, e isso, ou seja, o afeto passando pela alimentação. Isso também é uma das razões, hoje em dia, por pessoas comerem sentimentos, pessoas que tiveram uma infância muito difícil, ou pessoas que tiveram algum tipo de trauma, e o fato da conexão que elas tiveram, a primeira conexão de segurança que elas tiveram foi por meio da amamentação com a sua mãe, que está no subconsciente, faz com que
elas sintam no ato de alimentar um conforto. Então, e isso gera, claro, os distúrbios de alimentação. E também leva à bulimia também da mesma forma que a obesidade, porque se você come em excesso e você sente culpa, você vomita. Mas, no caso, você vê que tem uma busca desse conforto, que é o seio materno, quando você também se alimenta pela emoção. E quando essa emoção não foi suprida totalmente. Você tinha a sensação do conforto de tudo isso no peito, com a sua mãe, mas na prática, de repente, a sua mãe era distante de você, você não tinha um lar funcional ou qualquer outra questão. Isso assim, eu estou entrando em outros pontos, mas relacionando isso que ele fala do convivial, que é quando você come com alguém, partilha um alimento com alguém, você torna aquilo um convívio. Você torna os convivas, as pessoas e os alimentos algo que cria um laço e uma conexão. Se essa conexão vai ser uma conexão de afeto, se vai ser uma conexão de poder, de amizade, qualquer coisa, isso já são outras questões. Mas você vai ter essa conexão, sim, muito... Perdão, que aconteceu um negócio aqui do videozinho. Vou voltar para cá. Gente, o que está acontecendo? Agora sim. Você vai ter essa conexão por meio dessa partilha. Essa partilha é o primeiro momento que diferencia a comensalidade humana da comensalidade animal. Então, por isso que o Máximo Montanari fala que a comensalidade humana ela é mais do que a preocupação com a nutrição. Ou seja, para a nutrição, ou seja, não tem a questão dos animais que comem juntos para uma proteção, ou porque eles precisam se alimentar, porque eles estão com fome, porque eles caçam juntos, ou qualquer questão dessa. A comensalidade humana, ela vai estar relacionada com um momento de conexão, de formação de elos. Elos que vão te privilegiar no sentido da proteção, da sobrevivência também, bebê, com certeza é sobrevivência, mas também no sentido de relações sociais, que vão ser com o chefe, com amigos, com interesses amorosos, e daí vai. Ou seja, esse comer junto, ele vai estar carregado de ideias que estão relacionadas às emoções. E aí ele fala que tanto as emoções são mais importantes do que o alimento em si, que ele cria uma dicotomia, ou uma dicotomia melhor? Uma dicotomia. Uma dicotomia, ao mesmo tempo, uma oposição entre dois fenômenos, mas que são... Eles sempre estão juntos, mas eles acabam tendo significados diferentes, que é a ideia da substância e da circunstância. O que seria isso? Substância e circunstância. Ele vai dar um exemplo muito simples. Café. Café é a substância. O que o café faz? O café desperta. O café tem cafeína. O café é um estimulante. Vários sentidos nisso. Qual é a circunstância que o café geralmente se insere? Além do café da manhã. Coffee break, ou seja, uma pausa. E acaba que a circunstância leva as pessoas a associarem o momento que elas bebem café com um momento de relaxamento. Ou seja, um café que, na substância, ele é estimulante, na circunstância, ele vai ser relaxamento. E até, vamos dizer assim, psicologicamente, mesmo que as pessoas estejam tomando algo que vai fazer com que elas fiquem mais agitadas, elas relaxam. Porque a circunstância dá outro tom para o café. Faz com que ele tenha outra reverberação no organismo daquela pessoa, na mente daquela pessoa. Então, é importante essa diferenciação para vocês pensarem também em que quando um alimento que tem uma função, e essa função ela é totalmente alterada pela forma como ele é usado. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas, e acaba que às vezes o corpo não dá conta, muitas pessoas que tomam álcool para socializar, porque elas ficam desinibidas, porque elas se sentem mais, sei lá, simpáticas. É uma coisa psicológica, com certeza. Então, a substância é o álcool, e a circunstância, sei lá, é uma festa, um meio social de interação. Só que o álcool, naturalmente, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, tem pessoas que vão beber, enquanto elas estiverem no alto,
do álcool, ou seja, o álcool ainda não está processado, porque ele está todo ali correndo no seu organismo, você pode se sentir zonzo, sentir perda um pouco do controle do seu corpo, isso pode realmente levar a uma desinibição. Mas conforme esse álcool vai sendo processado, vai entrando o quê? A depressão, a tristeza, o sono. Então, o que acontece? Especialmente pessoas alcoólicas, elas acabam sempre estando bêbadas. Porque se elas deixam esse álcool ser processado dentro do organismo, faz com que elas entrem nesse modo de depressão. E quanto maior a quantidade de álcool que você tem, maior vai ser essa ressaca, vamos dizer assim. Então, como não ter ressaca, estando sempre bêbado. É a ideia de um alcoólatra, com certeza. Mas você vê que é uma substância que ela vai causar uma baixa do seu raciocínio, do seu ânimo, de certa forma, vai te dar depressão, vai te dar tristeza, vai te dar sono, e ela é usada para socializar. Por quê? A partir do momento que ela ainda está na sua corrente sanguínea, ela não vai te causar esses efeitos diretamente, ela vai te causar uma perda de controle, vamos dizer assim, do seu senso de julgamento, por isso você não vai achar, sou ridículo, sou péssimo, então, não, você não vai pensar isso porque você está sem esse controle desse mecanismo. Seu corpo, você não vai ter muito controle, parece que você está flutuando, então, esse momento, o álcool está só no seu sangue. E ele vai te propiciar atuar na circunstância festa, sociabilidade. A partir do momento que esse álcool vai ser processado, ele vai ter outro, ou seja, o álcool em si, ele não tem o efeito de tornar você uma pessoa mais interessante, com certeza não. Mas a circunstância faz com que muitas pessoas pensem que o álcool torna o indivíduo mais interessante, mais legal, mais divertido, mais engraçado. E, na verdade, o que o álcool está fazendo é te deixando deprimido, ou seja, fazendo você se envenenar de certa forma também. Por isso, a ressaca. Então, essas duas palavras, esses dois conceitos, são importantes para a gente pensar. Como um alimento, ele vai ser muito... vai depender, no caso, muito mais da forma que ele é usado do que ele em si, o que ele provoca, o que ele faz para o seu corpo. Um outro sentido que o Máximo vai falar é assim, quando a gente pensa em alimento, a gente não está pensando o alimento dependendo só do ambiente onde a gente está comendo. Na verdade, todos esses ambientes vão se relacionar. Claro, aí vem a questão de como se portar à mesa. É dentro de casa que você aprende a comer e essa forma de comer você vai levar para interagir na sociedade. Dizem pessoas, muitas vezes está em casa, vocês que saíram há pouco tempo da escola, você vê alguém rabiscando a mesa, e chega assim, lá, a professora pega assim, duvido que rabisque a mesa na sua casa, duvido que rabisque a parede na sua casa. E realmente, tem muita gente que rabisca na mesma escola porque pensa, aquilo não é de ninguém, aquilo é o vândalo, né, basicamente. Mas pensa que aquilo não tem dono, então ele pode fazer o que ele quiser. E na casa não, tem a mãe, tem o pai que suaram o dinheiro, ou tem quem quer que seja, que é dono da casa, e tem uma questão de custo, ele vai ser cobrado por aquilo. Isso são comportamentos, muitas vezes, díspares e que são comuns na sociedade. Uma pessoa que pode ser vândala na rua e em casa ter todo o cuidado com as coisas dela, sabe, com as coisas da casa. Agora, quanto à alimentação, isso não procede. Por quê? Uma pessoa que come com a mão ou come de forma muito fora da etiqueta, ela vai reproduzir essa forma de comer na rua. Assim, não vai assim, magicamente na rua ela vai começar a comer com garfo e faca. Muito pelo contrário, muitas vezes você vê pessoas que não têm hábito de usar talheres com uma enorme dificuldade de usar esse talher. Da mesma forma, o alimento que é utilizado dentro de casa, ele vai ser um alimento que vai ser buscado na rua, com raras exceções. Eu, quando era criança, eu só comia arroz e feijão em casa. Toda vez que meu pai me levava no restaurante, eu queria comer lasanha. Era a única coisa que eu queria comer, porque minha mãe nunca fez lasanha na vida. Então, eu buscava um alimento diferente, mas não tão diferente a ponto de, eu sei lá, eu quero comer, sei lá, um caranguejo não, qual é o nome daquele? Escorpião frito, sei lá, alguma coisa assim. Então, é mais no sentido de que você acaba reproduzindo hábitos alimentares e alimentos dentro de casa e na comunidade, com uma outra exceção devido ao exotismo. Mas muitas pessoas, não vou dizer todas, mas pelo menos eu nunca vi ninguém que em casa arroz e feijão e na rua só come sushi, porque uma hora enche o saco de sushi e vai começar a buscar alimentos mais próximos do que ela conhece.
O que eu quero dizer com tudo isso é que o máximo vai dizer que existe uma correlação com a comida que a gente come, o que a gente escolhe comer, que a gente considera que é comida. Isso também tem a ver com a ideia do sertor, que é o que é puro, o que é sujo, aquilo que é permitido comer, e com o papel que a gente tem dentro da nossa casa e o papel que a gente tem na comunidade. Sujo e puro tem uma relação, mas no caso dele, tem a ver também com privilégios. Quem come, que parte, o que você tem acesso na sua casa é basicamente o papel que você tem na sua casa e o papel que você tem na sociedade. Claro, vamos dizer assim, uma pessoa que é muito pobre, ela vai... Não, faz sentido, eu vou falar que não, mas tem. Uma pessoa que é muito pobre, ela nunca come carne. A carne, o fato dela não ter carne em casa, representa o que ela é no seu lar, dependendo, às vezes, pode até que venha carne na sua família, mas ela não tem acesso a essa carne porque ela é uma mulher, ou porque ela é uma criança, ou então porque ela é muito velha, tem um papel social. E, em última medida, tem também o papel social dessa pessoa na comunidade. Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma mensagem. Não, que bom. Só para certinho. Ou seja, você tem uma reprodução do que você come, para quem você é dentro de casa e para quem você é na comunidade. E as práticas alimentares suas também representam, em maior medida, quem você é nessa sociedade. Você chega na sua casa e você tem garfo para comer peixe, por exemplo, e você tem, sei lá, truta para comer e não sardinha, isso representa também quem você é na sociedade. Você está na sua casa, você não come carne, você também é o que você representa na sociedade. Ok, gente, agora o Zoom já me avisou que não temos tempo. Eu vou ter que encerrar para a gente voltar. Deixa eu só parar a gravação. Funciona o computador, pelo amor de Deus. Eles têm 10 minutos, mas não vou arriscar, não. Vai que eu esqueço. Cara, o computador funciona. Isso. Stop. Ok, então continuando aqui. O máximo, ele vai estar tratando dessa primeiro momento. Como a comer junto cria um laço, uma conexão com outros seres humanos que tem mais a ver com que a nutrição, diferentemente dos animais que estão mais preocupados em se nutrir. Como o alimento ele pode mudar até mesmo de efeito, vamos dizer assim, ou de funcionalidade, vamos dizer assim, em relação à sua substância, dependendo da circunstância que ele vai ser utilizado. Aqui a gente mencionou o café e o álcool. E o que a gente terminou mencionando foi como o que você dispõe para comer reflete o seu papel na sua casa e também na comunidade, ou seja, na sociedade. Se você está na sua casa, você nunca comeu carne, você não come carne, isso reflete o seu papel dentro da sua casa, quem você é, se você também tem condições financeiras, vamos dizer assim, ou um privilégio dentro da sua casa de comer carne, porque pode ser que a carne esteja disponível, mas você não esteja habilitado a comer essa carne. E na sociedade, você é pobre. Então, tipo, expressão, ou você come truta todo dia, tem um garfo de peixe dentro da sua casa, reflete quem é o seu papel na sua casa, privilegiado, e na sociedade, você é rico. E aí, ele vai comentar que, semelhantemente a isso que a gente está comentando, que é como que a sociedade, como isso está totalmente linkado, ou seja, o que você come, como você tem acesso à comida que você tem acesso, quem você é na sua casa, como você estabelece sua relação com a comida e os outros na sua casa, ou seja, o que você come em relação aos outros na sua casa, e na comunidade, que ele vai dizer que a forma que você aprendeu, a etiqueta de se comer, vai te incluir ou te excluir de uma mesa, ou de um convívio, por exemplo, a mesa do rei, a mesa de uma festa. Vamos dizer assim, eu sempre lembro disso, porque eu era criança, mas acho que eu já nasci historiadora, vamos dizer assim, eu ficava questionando e problematizando tudo. E eu tenho uma madrasta horrível, acho que não está gravando, não posso falar. Então, eu vou ter que falar, porque vai ficar gravado isso. Mas eu estava vendo uma reportagem na televisão, e essa pessoa estava comigo, e eu estava mostrando que era um grupo de pessoas que morava na favela, agora eu não lembro qual a favela, mas era lá nas entranhas da favela que essas pessoas moravam. Então,
é uma realidade que ainda existe hoje em dia, ainda que a gente não perceba. Vocês, especialmente que estão numa universidade, vocês já são privilegiados, independente da origem de vocês. Mas existem pessoas extremamente pobres que moram em ambientes com a gente, na mesma cidade, e elas foram numa excursão promovida por um grupo, uma ONG, ao shopping center. E mostrou assim as pessoas extremamente pobres, não tinham nem roupa direito assim para andar, andando assim tudo vendo shopping, assim, eram cariocas, eram pessoas do Rio de Janeiro, mas moravam numa situação extremamente paupérrima, numa favela que era aquele mundo era outro mundo para elas. E aí elas no final elas pararam numa praça de alimentação, trouxeram seu pão, sei lá, não sei se a ONG deu, agora eu não lembro, e elas estavam comendo na praça de alimentação. E essa pessoa que estava comigo vendo, ela falou assim, que nojo, essas pessoas não sabem nem comer. Não deveria permitir que essas pessoas comessem numa praça de alimentação. E aquilo me horrorizou muito, porque eu pensei assim, peraí, mas são seres humanos, sei lá, tipo... Eu fiquei meio questionando assim, por que essas pessoas elas se tornavam o sujo, elas se tornavam o nojento, porque elas não tinham os hábitos alimentares da comunidade, a comunidade que frequentava o shopping. E é isso que o Montanari fala, que as pessoas que não sabem comer de acordo com essas práticas aceitas na sociedade, ou seja, as pessoas que não... E essa sociedade, claro, essas pessoas dentro do seu microcosmo ali na favela, elas comerem de qualquer jeito, elas são aceitas, elas são entendidas. Mas quando elas saíram daquele ambiente e foram para outro, que era uma praça de alimentação, também não era um restaurante chique, mas era uma praça de alimentação, elas já não possuíam a habilidade e o conhecimento do que é comer junto, o que é comer junto. E aí elas eram excluídas, elas eram excomungadas, eu usei esse termo. E tem uma carga de culpa nisso, vamos dizer assim, que ele tem uma assim, excomungadas, você que não sabe comer e você não pode comer comigo. Não tem essa ideia de ele é humano, sabe? Eu era muito criança, só pensei nisso, assim, mas é gente. Tipo, não pensei que tinha a forma de... O garfo, como se pega, até hoje eu não aprendi isso, eu uso a faca ainda na mão esquerda, porque é muito mais prático para mim, apesar de saber, tem que cortar com a mão direita, bota o garfo no prato, pega com a mão direita, o garfo não, a faca, corta com a mão direita, eu acho isso um saco, eu vou cortando com a mão esquerda mesmo. Mas num restaurante chique, eu tenho certeza que pessoas olhariam para mim. Alguém mandou uma mensagem no chat. Alô, Herbert, você está ouvindo? Eu falando, ele não vai ouvir. Ah, tá. Demora para conectar, o Zoom conecta o áudio devagar. Mas ok, gente. Então, vocês percebem que essa exclusão da mesa, essa exclusão da convivência, deixa eu ver aqui, tem alguém com o som aberto. Quem está com o som aberto? Aqui. Ornella. Tem alguém com o som aberto, não está aparecendo para mim quem. Não, agora já fechou todo mundo aqui. Então, vocês percebam que essa ideia de a casa, o microcosmo, a comida que você come, a casa, a comunidade estão se relacionados, porque dependendo de onde você pertence, você é excluído de outro grupo. E por mais que alguém possa dizer assim, não tem nada a ver, todo mundo é ser humano, ou todos têm direito de visitar um shopping, uma praça de alimentação, cria-se sim, dependendo da pessoa, uma ojeriza, uma repulsa nas pessoas que consideram que aquelas outras pessoas, no caso os favelados, não possuem o conhecimento do significado de se comer à mesa, do que realmente, não tem nome, cerimonial à mesa. E a partir desse momento que eles não sabem como pegar um talher, qual o talher e tal, você é excluído. E assim segue a ideia de como você realmente tem a escala da conexão, mas também tem a escala não só a conexão no sentido social, mas a conexão familiar, a conexão de afeto, mas essa escala vai aumentando para uma conexão social. Ou seja, a forma como você come também vai dizer a que grupo você pertence e se você vai ser aceito ou não aceito em determinado grupo.
Ok? Então, seguimos. Opa, apertei demais, desculpa. Daí, então, o Montanari vai para uma outra questão, que é, a partir do momento que você comer junto estabelece seu papel social, e comer junto também vai estabelecer os seus laços com outras pessoas, no sentido afetivo e social-político, comer junto também denota uma cultura. Por quê? Porque dependendo da cultura, a forma de comer vai ser diferente. E no final das contas, a comida que vai ser servida e a forma como vai ser comida vai representar, em menor medida, como um microcosmo, toda uma sociedade. Exemplo, nos países árabes do Oriente Médio, é comum, no Norte da África também, comer com a mão. Eu comi, eu vou dar eu fico dando os exemplos, mas aqui vai. Eu fui numa festa de aniversário no Marrocos e era um jantar e depois o bolo. O bolo já era uma coisa mais... E a aniversariante ficava sempre com um chapeuzinho. Eu até roubei o chapeuzinho do aniversariante, mas eu achei que era para todo mundo, né? Não, era só o aniversariante, peguei mico, mas tudo bem. E aí, antes do jantar, eu estava lá com a galera, não, só as mulheres, porque a festa é separada. Estava lá com as mulheres, chegou comida. E eu fiquei sem reação, porque era uma travessa imensa, com pelo menos uns 3 frangos assados. Eu vou mandar para vocês a foto, eu tirei foto. Uns 3 frangos assados na travessa, cheio de azeitona. As azeitonas do Marrocos são maravilhosas, a melhor coisa do mundo. E uns pães. E aí eu olhei aquilo e pensei, onde estão os pratos? Onde estão os talheres? Onde está? O que a gente faz? E aí eles botaram numa mesinha, tipo, parecia aquela mesa de centro. Não, devia ser uma mesa de centro mesmo. Na sala, as mulheres sentaram em volta e foi todo mundo. O pão era guardanapo, pegar o caldinho, limpar a boca. E para mim a base para você botar um franguinho lá. A minha primeira reação foi o quê? Nojo. E todo mundo pegou com aquela mão. Onde é que aquela pessoa passou aquela mão? E tá pegando frango. Mas assim, eu tava com fome. Então, quando a gente não tá com fome, o nojo vai para o outro lado. Então, sentei lá para comer. E a partilha era assim. Todo mundo destroçando o frango, pegando lá com a mão e tal. E tava muito bom. Tava realmente muito bom. E aquilo era extremamente comum. Agora, eu de fora, tinha uma americana que morava na casa antes, e ela estava de boa, tranquilaça, já estava quase um ano lá. Mas eu, brasileira, que eu penso que eu sou brasileira, sou menos nojenta que uma norte-americana, eu fiquei imaginando como é que deve ter sido o choque dela, assim, sabe? Eu não tive oportunidade de perguntar naquele momento, porque eu só virei para ela assim, e ela entendeu o que eu tinha pensado. Eu falei assim, ela é com a mão. Tipo, ok, já entendi que eu não precisei nem perguntar, porque o fato de a gente ter uma cultura semelhante, ela entendeu que eu senti falta do talher, do prato e tal, e ela falou, é com a mão, tipo, não falou mais nada. E daí, todo mundo comeu junto com a mão, foi ótimo, foi realmente muito bom. A melhor coisa é pegar um pão, limpar a mão assim no pão, depois você come o pão. Então, é algo cultural, e é algo assim que é característico ali da sociedade marroquina. Você quase não vai ver talheres numa comida. Claro que quando eles iam servir a gente, especialmente eu morei na casa de uma família, eles acabam botando para mim, né, talher e tal. Mas o meu tio, que chamou ele de tio, lá ele comia com a mão do meu lado e eu lá com garfo e faca, toda preocupada, porque era o que eu me sentia confortável. Então, é nesse sentido que o Montanari também comenta, de como é a forma que você vai comer e a forma como essa comida vai estar disposta, ela não vai só dizer sobre, sei lá, uma culinária, assim, uma receita, mas ela vai dispor também a comida, como o exemplo também de Marrocos. No Marrocos, eles usam cominho para tudo, é cominho, eles botam sachê de cominho no banheiro para dar cheiro. Você entra no banheiro assim, vê se vê cheiro de lavanda, cheiro de, sei lá, flores, que aqui no Brasil a gente faz isso, lá é cheiro de cominho. Aí você come cominho na comida, entra no banheiro, tem cheiro de cominho. Então, era outra forma de lidar com a comida, o tempero, os cheiros, e tudo isso, assim, tudo extremamente temperado. Diferentemente, se você for para o Iêmen, por exemplo, a minha amiga é do Iêmen, é pimenta pura aquela comida. Eu não sei como ela não sente gosto de nada, da sua boca fica dormente de tanta pimenta. E ela fala, não tem pouca pimenta, sabe? Para ela, aquilo é comum. Tanto é comum que ela nem sente mais a pimenta. E, claro, dentro daquela cultura, você pensar historicamente, faz muito sentido. Tanto o Marrocos quanto o Iêmen são entrepostos comerciais
de especiarias. E eles tinham muita, porque eles estavam no lado mais rico da história, vamos dizer assim, até a Idade Média e Idade Moderna. Então, eles tinham acesso a muita, e uma das formas mais comuns de você preservar um alimento é com bastante tempero. Agora, se você for, por exemplo, para Londres, a Inglaterra, que não tinha tanto acesso a tempero, ainda que esteja no mar, num território um pouco menor, você vai ter uma comida extremamente insossa, sem sal e sem tempero, porque o tempero é caro e o tempero era para ser usado assim, com muita parcimônia. Então, você logo vê que o hábito alimentar, a forma como uma comida é preparada, ela vai representar em maior medida a toda aquela sociedade, no sentido cultural, no sentido econômico, no sentido histórico. Então, várias camadas dessa sociedade, elas vão estar dispostas quando você vê um prato de comida, quando você tem acesso a uma culinária. E, claro, não só você ter acesso aqui no Brasil, você pode ir um restaurante emenita no Brasil, um restaurante de comida, acho que ninguém abre, restaurante de comida londrina, mas restaurantes e... Mas os caras conquistaram o mundo por causa do tempero e não usam tempero na comida, que o João falou. Os portugueses e os espanhóis que fizeram toda a questão para usar tempero, eles até que usam, especialmente eu até comentei com vocês sobre a cebola, como a cebola é importante. Na Espanha, ela levou a cebola para Filipinas. Nas Filipinas, e hoje em dia é extremamente importante naquela região, mas eles não produzem suficientemente cebola, e a cebola tem preço de ouro lá, e eles continuam comendo. Os ingleses, eles tinham as rotas comerciais, com certeza. Tinha até o filme, né? O filme do Jack Sparrow, Piratas do Caribe. Aquilo ali é o quê? É o poder naval inglês nas Índias Ocidentais, que é a América, especialmente a América Central, vai até a Indonésia, e a comida deles não tem gosto. Não faz sentido. Eles faziam comércio para vender para os outros, para ele mesmo era difícil. Claro que provavelmente as altas classes tinham acesso a tudo isso, mas para quem é a maior parte da população não tinha acesso facilmente, e acaba gerando o quê? Um alimento muito mais condizente com a estrutura local. Um outro exemplo de como realmente a cultura alimentar, às vezes, até rouba, vamos dizer assim, a história de um alimento, a batata. Poucas pessoas sabem ou têm consciência de que a batata é americana, é daqui, das Américas. Eu agora não sei se é América Central ou América do Sul, eu acho que é América do Sul, mas, de toda forma, a batata nessas regiões, Irlanda, Inglaterra, é tão importante para a alimentação que tem gente que acha que ela é de lá, porque também ela é sem gosto, se você não botar um sal, né, não botar nada. Mas por quê? O território é tão... A terra, o clima é tão ruim para plantar qualquer coisa, que a única coisa resistente o suficiente para crescer lá era uma batata. E acabou se tornando um alimento muito comum. E outra coisa que as pessoas não sabem é que a batata ela foi incluída na dieta da população pobre, sobretudo, geral, na Irlanda, por medidas políticas. Porque a batata ela era muito produzida em larga escala, mas ela era alimento do gado, alimento animal. Até que, por uns estudos, na época, no século XVIII ou XIX, se não me engano, XIX, tiveram estudos e decidiram que o pão que era distribuído, ele não era tão nutritivo quanto a batata. E também o pão era mais caro de se produzir do que simplesmente plantar batata e entregar para a população. Então, o governo começou a incentivar a população e distribuir no lugar do pão também batata. E o povo se revoltou, teve uma revolta da batata. Eu li isso no livro do Thompson, e depois eu tentei buscar isso na internet, eu não achei, ou seja, tem que comprar o livro do Thompson. Thompson é um historiador, sociólogo muito famoso. Mas tem a revolta da batata, que é França ou é Irlanda? Agora eu estou na dúvida, talvez tenha sido na França. Mas ali na Europa, no início do consumo humano da batata, e as pessoas não aceitavam batata. Falavam, não, batata é comida de gado. Batata não é para eu comer. E depois de tanta briga, tanta guerra, acabou que eles começaram a aceitar a batata, e a batata se tornou alimento base, primordial da culinária francesa, French fries, porque é a batata frita, um purê na Irlanda, a batata cozida na Inglaterra, aquela região toda acabou adorando, e até a Irlanda conseguiu sobreviver a uma época de fome extrema graças à batata. Eu estava ontem vendo um vídeo sobre... Alguém mandou mensagem? Batata dos Cordilheira dos Andes. Obrigada, Everton.
Eu imaginava que era daquela região, porque ontem eu estava vendo um vídeo sobre as sociedades pré-colombianas. Pré-colombianas, no sentido de antes de Colombo. E mostrando que aquela região ali da Amazônia, ela muito se perdeu, porque as construções eram feitas em comunhão com a natureza. E as construções dos edifícios e prédios eram com terra e não com pedra. Então, assim, já se esfacelou, já se destruiu muito. E que, apesar da grande população que havia nas Américas, acho que, nossa, agora eu não esqueci o número, mas eram tipo milhões de pessoas, milhares, milhões de pessoas, eles nunca tiveram um período de fome, de fato. Teve período de escassez, de doença, claro, mas fome não, pelo menos registrado, porque além do fato dos alimentos serem resistentes, por exemplo, como a batata, também havia toda uma preocupação em tornar a cidade extremamente, como é que chama? Fusionada, vamos dizer assim, com a floresta. E mostrou-se que no Pará existe uma plantação de castanheiras, assim, imensa, que foi plantação feita pelo homem, que não é natural da floresta. Olha ali, você pensa assim, que, nossa, é floresta. Mas ela é tão imbricada com a floresta que meio que a floresta protege as plantações, as hortas humanas. E essa floresta de castanheiras que tem no Pará foi plantada por uma civilização pré-colombiana que não se conhece e resiste até hoje. Um outro exemplo também, que eu não sabia, que o milho, ele foi criado, ele não é natural, sabe? Tipo, ele foi várias hibridismos, né? Várias Mendels, vamos dizer assim, vários enxertos entre plantas até formar o milho. E o milho, hoje em dia, ele é considerado a base da alimentação do mundo inteiro também. É um alimento base. Então, você parar para pensar, os alimentos base, hoje em dia, são muito americanos. Milho, batata, tomate. Agora a soja que me pegou, eu não sei de onde é a soja, mas a soja é mais pagada, né? Vou até dar um Google aqui. Soja. É da China e Japão, ou seja, errei. Mas tudo bem. Milho, batata e tomate é América. Então, vê que havia o feijão é também da América, então tem todo um recurso. Então, nesse sentido, a gente vê que como o alimento ele vai estar totalmente relacionado à cultura. E esse alimento, não só o alimento em si, mas a forma como se come esse alimento, como ele está disponível. E não necessariamente esse alimento tem que ser da região, ele pode ser culturalmente incorporado, como é o caso da batata nos países da França, Inglaterra e Irlanda. Ok? E aí ele vai para outra questão. Quando você rejeita um alimento, ou melhor ainda, quando você rejeita a comunhão da alimentação, comer junto, isso também seria uma contracultura? A gente beber água. E ele diz que sim. Que todos aqueles que rejeitam o que se come junto e como se come junto, e o convívio alimentar, eles, na verdade, estão rejeitando a cultura. Eles seriam contra a cultura. E nesse âmbito, não é esse texto, é outro texto. Comenta como quem é vegetariano e vegano também são movimentos contra a cultura. Ele dá outro exemplo, ele dá o exemplo dos ascetas e eremitas. Asceta e eremita são praticamente a mesma coisa, mas o asceta podia até conviver com outros grupos. O eremita não, sempre solitário. Que foge da sociedade, vai para o meio do mato, vai para um deserto, alguma coisa assim, peregrinar e buscar a elevação espiritual, e ele acaba se confundindo muito mais com os animais do que os humanos. E que esse hábito animal, vamos dizer assim, ele é uma oposição à cultura, porque a cultura é uma atividade humana, é uma questão da vida humana. Ele dá até exemplo de, acho que 2 eremitas, um que come com um urso, outro que come com um leão, ou seja, eles perderam a humanidade a partir do momento que eles rejeitaram o convívio alimentar com a sociedade. Então, há uma questão que ele pensa, ele coloca, que como se uma pessoa chega em determinado... Não precisa ser o extremo, né, de um eremita, mas se uma pessoa chega ao ponto de não mais aceitar o que é considerado padrão numa sociedade, ou os hábitos alimentares de uma sociedade, ou comer com outras pessoas, ela não está só
rejeitando o alimento. Ela está rejeitando tudo que aquela sociedade representa. Ela está rejeitando a cultura daquela sociedade. Ela está rejeitando a própria sociedade. E por isso, nesse sentido, isso em outro texto, a gente vai ver como o ser vegetariano e vegano entra também nessa argumentação. Não que eles não pensem nos animais, não que não tenha a questão da crueldade, o animal como produção industrial, não é nesse sentido. Mas no sentido de que, consciente ou inconsciente, essas pessoas que rejeitam como comer e comer junto, elas estão rejeitando tudo que representa uma sociedade. E, sobretudo, a cultura. Aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, só vocês falarem aí. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem. Não parou. Ok. Porque esse conceito é um pouco mais complicado. E acaba, no fim, que a comida em sociedade, porque ela é tão importante, você rejeita essa comida em sociedade, você rejeita comer em grupo, você rejeita comer com a sua família. Hoje em dia, muita gente come sozinho, mas no final a comida é uma só. Então, acaba tendo uma certa, tipo, com raras exceções, mas mesmo que você não coma na mesa com a sua família, você vai comer a mesma comida que todo mundo. Você percebe a tensão e a briga que vai rolar na sua casa, isso normalmente. Se você chega para sua mãe e fala assim, você fez, sei lá, macarrão com carne moída, eu vou fazer frango, molho xadrez com arroz. Ou não, eu vou comer na rua. Tipo, você está rejeitando a minha comida, você está rejeitando o meu amor, você está rejeitando o que eu significo para você. Ou seja, comer junto tem a ver com pertencimento e também com essa conexão que a gente já falou. Então, quando tem essa questão de rejeitar uma comida, tem o nível mais extremo de um eremita que está rejeitando a sociedade, rejeitando a cultura de uma sociedade, mas um nível mais pequeno, mas sei lá, menor, você tem uma rejeição que é pessoal, que não pode ser, não é aceita, não é bem vista. Então, e aí, quando você não rejeita essa comida, quando você aceita, é amor, é comunhão, tá todo mundo bem. Você chega na sua mãe, come a comida e fala, nossa, mãe, a comida é maravilhosa. Chega lá para seu pai, quem fez a comida, nossa, você cozinha tão bem, a comida tá horrível, mas você fala que tá tudo bem. Ou tá boa mesmo, você fala que tá tudo bem. Você cria o laço, você cria a conexão. E isso, novamente, um microcódigo. Vamos expandir isso. Seu chefe chamou para um jantar de negócios. Olha a conexão que você está alçando na sociedade, você está virando, seu chefe vai almoçar e chamou todo mundo e você foi convidado. Olha, outro nível. Então, o Montanari vai falar, olha, a comida é um elo entre as pessoas e é uma forma de fortalecer os laços. E a união, no caso, união e solidariedade, que são os dois pontos que ele coloca, não só entre as pessoas, mas com o líder. Seja ele quem for, o rei, o seu chefe, sei lá, o presidente, quem você for comer junto. Ou seja, você vai ter uma relação totalmente distinta se você for convidado a partilhar a comida com uma pessoa. Se você partilha esse momento da comida com a sua família, é que você está em união com a sua família. Mesmo que você não partilhe, às vezes, um momento em si, mas partilhe a comida. Se você tem a oportunidade de partilhar isso com outras pessoas, você vai fortalecer esses laços. E melhor ainda para você socialmente, se você pode partilhar isso com líderes, com pessoas que estão em vantagem, vamos dizer assim, em relação a você ou na sociedade. Então, seguindo. Ok. E aí ele entra na questão do comer junto e o papel social. Ok, você foi convidado para comer com o rei. Você está na Idade Média, até botei uma imagem aí. Você foi convidado para comer com o rei. Está na Idade Média. Na Idade Média, o rei, as pessoas mais importantes sentam no meio da mesa, não na cabeceira. E as cabeceiras ficam livres para os outros servirem. Inclusive, estão servindo um pavão aí. Que coisa indigesta, porque ele está com pena ainda, né? Eu acho que não, está mostrando o pavão que ele vai ser o próximo, que ele vai ser morto e aquele amigo dele que está ali na mesa já morreu e já virou comida, não é? Qualquer que seja. A questão é, você foi convidado para comer em determinado local importante. Alguém mandou uma mensagem? Eu estou transmitindo a apresentação, você não está vendo, não? Luiz não está vendo. Ai, meu Deus, já está acabando o tempo de novo. Não, agora eu vou terminar a aula, vou esperar.
9 minutos, gente. Então, vamos lá, vamos correr. Eu estou transmitindo o PowerPoint. Depois a gente grava. Eu mando para vocês. Vai olhando as caixinhas. Provavelmente você clicou no meu vídeo e não clicou na transmissão da tela. Ela deve estar aí. Vamos lá que eu estou em 9 minutos. Então, você foi convidado para comer junto com alguém. Vamos ver. Tá aparecendo normal para o João. É só porque provavelmente ele clicou em outra caixinha. Tem que clicar na caixinha da transmissão, ali nas coisinhas. Mas então, você foi convidado para comer junto com alguém. E aí, você não é só ser convidado, você também vai ter, dependendo de quem você vai estar ocupando um determinado lugar nessa mesa. E aí, o Montanari dá o exemplo de que na Idade Média, as mesas eram todas, e na época renascentista, né, no início da Idade Moderna, todas as mesas eram retangulares. E que essa ideia de mesa redonda, de pessoas iguais, tem a ver com uma modernidade. Tanto que na época, a tábua redonda do Rei Arthur, aquilo era assim, uau, incrível, todo mundo. Por quê? A mesa redonda supõe que todo mundo é igual. Só que na vida prática, a mesa era retangular. E quem estava mais próximo do anfitrião ou do rei, do líder, era quem tinha mais peso. Ele dá um exemplo de um poeta que foi num jantar muito mal vestido e ele ficou lá no fundão da mesa, a mesa retangular assim, imensa, né? E aí ele voltou para casa, trocou de roupa, e quando ele veio mais bem vestido, ele acabou ficando mais próximo do anfitrião. E no final ele acabou lambuzando a sua roupa de comida, dizendo que quem tinha convidado ele para aquela posição era a sua roupa e não ele mesmo. Ou seja, tem a questão também da sua figura, o que faz você se aproximar ou se afastar. E aí entra o quê? Quando você está comendo, quando você está comendo junto com outra pessoa, a forma também de você, a gente já comentou isso, de ser incluído é você saber a etiqueta de como se comer naquela situação. Se você for convidado para um jantar, qualquer coisa, e você não souber se portar naquele jantar, atualmente a pessoa vai fingir que não aconteceu nada, mas você nunca mais vai ser convidado. Se fosse numa festa na Idade Média, você já ia ser expulso naquele dado momento. O cara não sabe comer direito, não sabe usar talher, o cara não sabe a ordem do que ele deve comer ou onde ele deve se sentar. Você já era excluído. Atualmente também você vai ser excluído. Ou seja, é muito importante a forma de você saber a etiqueta, a forma de você comer, para você poder ser incluído. E essa forma de se comer não é só questão do talher, mas o que é permitido para você comer. Um jantar de negócios que o seu chefe, ou um jantar da empresa, que o seu chefe vai pagar a conta. Você vai e pede o prato mais caro. No seu local, naquele momento, o seu lugar não é esse, de você fazer isso. Porque você não é você que está pagando a conta, vamos dizer assim. E também você não é o líder. Seu chefe não vai ver isso de bom tom. Ou seja, você tem que saber qual é o seu papel, qual é o seu lugar, para você saber como você deve se comportar quando você come junto com alguém. E aí também o Montanari vai explicar como partes da comida vão estar determinadas para uma pessoa e não para outra, de acordo com o papel social dela. Exemplo, quem come a coxa do frango? Eu prefiro o peito, por exemplo. Mas antigamente, assim, a coxa é para uma pessoa especial, porque ela tem mais sabor. Quem vai comer, sei lá, chã de dentro ou vai comer filé mignon, sabe? Quem vai comer o prato caro do cardápio ou vai pedir champanhe e quem é que vai, sei lá, tomar um guaraná e pedir um frango grelhado. Então, isso é algo importante. Você saber quem é você e como você pode pedir. Você não pedir, não, você pode ter o acesso a determinada comida. Isso depende de questão financeira. Isso também quando você é convidado. E daí, por causa dessa relação com as partes da comida, o que é melhor, o que é pior, o seu papel social, o Montanari vai dizer, o alimento ele vai ter 2 caráteres, o caráter expressivo e o caráter concreto. O que vai acontecer? O caráter expressivo é o valor simbólico, que simboliza aquele alimento, o que ele representa. E o caráter concreto é o valor real daquele alimento. Só que na nossa sociedade, acaba que eles acabam sendo iguais. Por quê? Se você tem um filé mignon, que o caráter expressivo e o valor e o caráter simbólico dele é elevado, ele vai ser mais caro, de certa forma. Mas ele também não é só mais caro porque é filé mignon. As pessoas não são burras, vamos dizer assim. Ele é mais caro porque ele é mais saboroso, porque é uma carne mais macia, porque é uma parte específica do boi que corta lá. O que eu quero dizer com isso?
Um alimento, às vezes, ele é caro, não só porque ele tem o valor simbólico de caro. Aquele alimento ele é caro porque ele realmente é algo bom, ele é algo que tem qualidade. Ou seja, o valor real, o valor concreto dele equivale à expressão que ele tem naquela sociedade. Porque ele é raro, porque ele é difícil de fazer, aquele guinyu, aquela carne lá que vocês tentaram ensinar o nome para mim, que eu não consigo falar. Tipo, é uma carne que tem uma dificuldade para se produzir, é uma carne que vai ter mais sabor. Pode ser que ela, para uma pessoa, come e fala, não é tudo isso, não é essa maravilha. Mas isso vai marcar o fato dela ser difícil de acesso, de ela ter um preparo, dela ser mais macia, mais saborosa, qualquer coisa assim, independente do gosto de uma pessoa, ela vai ter um caráter simbólico também elevado, e logo ela vai ser destinada à elite, vai ser destinada a alguém que socialmente vai estar mais elevado. Então, de modo geral, o que o texto quer dizer, ou seja, você tem o comer junto, no sentido de criar as conexões, mas o comer junto também vai determinar no final quem é você no jogo da vida? Quem é você nessa sociedade? E aquilo que você pode aceder ou não de acordo com o local que você pertence. Eu vou ter que encerrar aqui, mas eu vou voltar para poder gravar, e a gente volta pelo mesmo link, assim, dá uns 5 minutos, que eu vi que dá 5 minutos para processar o vídeo. Aí eu volto para as dúvidas. Aí as dúvidas eu não vou gravar, só a aula até agora, ok? Então eu vou fechar aqui a gravação, vocês